Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui na solução de exercícios sobre comandos de entrada e saída em algoritmos e em linguagem C. Eu vou resolver o exercício da lista 1, exercício 9. Então vamos lá. Então aqui eu estou aqui com o visual aberto, né, que é um ambiente para desenvolver algoritmos. Deixa eu abrir aqui a lista 9, a lista 1, né, exercício 9. Ok, eu estou aqui na lista 1, tá? Lista 1, exercício 9. Perfeito. Eu vou copiar esse texto aqui. Vou colar aqui no Visual. Perdão. Só resolver os probleminhas dos acentos aqui, né? Tá, tudo bem. Escreva um algoritmo que calcule o custo para construir um muro em torno de um terreno retangular, sabendo que o metro linear do muro custa R$70. O algoritmo deve receber como parâmetros de entrada o lado maior e o lado menor deste terreno retangular. Bom, então vamos aqui. Eu vou tirar essa parte aqui, para diminuir um pouco. Bom, aqui é o seguinte, primeira coisa eu tenho que declarar as variáveis, né, no algoritmo. Então vamos lá. Lado A, vou chamar de lado A, lado B. Eu preciso saber também, o perímetro, certo? Que vai ser a soma dos lados. E esse aqui vão ser valores, né, e o custo. Esses valores serão do tipo real, certo? Então aqui na seção de comandos, vamos dividir o programa em três partes básicas, né? Três seções básicas. Então, primeiro, entrada de dados, processamento e saída de resultado. Perfeito? Então, na entrada de dados, eu vou receber o lado A e o lado B, porque o meu objetivo é calcular o custo do muro. O metro linear custa R$70. Então, vamos entrar com os lados e calcular o perímetro, né? Bom, então, o comando é escreva, para aparecer a mensagem na tela, mensagem para o usuário, digite o lado A. Ok, aí eu vou mandar lê o que o usuário digitar pelo teclado. Então, lado A. Escreva, vamos receber agora o lado B. Digite o lado B. Leia lado B, certo? Bom, já recebi aqui os dois valores, né? Então, o processamento é calcular o perímetro, tá? O perímetro de um retângulo é as duas vezes do primeiro lado, mais duas vezes o segundo lado, certo? Então, aqui, ó. O perímetro vai receber duas vezes lado A, mais duas vezes o lado B, certo? Ok. Então, isso aqui eu tenho custo. Eu estou desprezando aqui portões, essas coisas. É um metro linear. Vamos considerar que vai ser totalmente murado, completamente fechado. Então, o custo, né? O perímetro me dá a quantidade de metros lineares, né, desse muro. Então, o custo é esse perímetro vezes R$70. Então, lá, custo vai receber o que? O perímetro vezes 70. 70, vamos botar aqui 70, né? Precisa, né? R$70, perfeito? Então, na saída de resultados, escreva e muda de linha. Escreva custo igual, aí custo, a variável custo,
certo? Então vamos executar aqui o algoritmo. Então, para executar passo a passo, F8. Então ele começou aqui, ó, perfeito. Então aqui, ó, ele iniciou, né, vai declarar todas as variáveis aqui, lado A, lado B, lado C. Ele coloca tudo em maiúsculo, tá? Mas quando formos converter para a linguagem C, vai ser desse jeito, com letra minúsculas e maiúsculas. Mas aqui no Visual ele considera tudo maiúsculo. Tudo bem. Ok, então aqui vamos receber o lado A. Vou botar aqui 20, é o menor lado, certo? Então ele avança e pede para digitar o lado B, fica aguardando que eu digite, 40. Então, o perímetro ele vai calcular aqui. O perímetro é 120 metros lineares de terreno para murar, certo? O custo vai ser 120 vezes R$70. O custo é R$8.040, certo? Então é só que ele chega, fez o cálculo, agora é só imprimir. Perfeito. Ok? Então, o nosso algoritmo está pronto. Deixa eu só colocar um nome nele, né? Lista 1, exercício, foi o exercício 9, certo? Então, exercício 9. Perfeito. Vamos salvar aqui. Colocar aqui no programas. Exercícios. Então, exercício, eu já tinha feito lista 8, eu fiz, né? O exercício 8, agora o exercício 9. Salvar, perfeito. Ok. Agora vamos então converter esse algoritmo para a linguagem C. Eu vou copiar esse trecho do algoritmo aqui, sem aquele enunciado, para eu traduzir para a linguagem C. Então, vamos lá. Abrir o Dev C++. Ok, vamos criar um novo programinha aqui. Então, Ctrl N, eu crio um novo arquivo do programa aqui. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou copiar, né? Colar aqui o que eu já havia copiado lá. Então, está aqui o algoritmo que eu havia criado para calcular, resolver esse problema do muro. Então, para trabalhar com linguagem C, eu preciso incluir as bibliotecas. Então, include std.h, include com stdio.h. Essas são bibliotecas padrões. Tá aqui a biblioteca padrão da linguagem, essa aqui é de padrão para entrada e saída. Vou incluir mais uma biblioteca, o include com io.h. Essa biblioteca ele vai me permitir que eu use um comandinho no final do programa para interromper a execução do código, do programa, né? Então vamos lá, aqui eu vou colocar ainda mais uma biblioteca de idiomas, tá? Para evitar qualquer problema de acento, essas coisas, né? Então include locale.h, certo? Então, começando aqui o programa. Main. Então aqui eu vou ajustar o idioma, certo? Então, para ajustar o idioma, para português é set locale, Ctrl+espaço, então set locale, lc all português, certo? Aqui na linguagem C eu tenho um separador de instruções, né, que é o ponto e vírgula. Lá no algoritmo eu não tenho, tá? Quando eu executo comandos eu não tenho esse ponto e vírgula de separador de instruções. A próprio Enter aqui ele já separa a instrução no algoritmo, mas aqui eu preciso separar as instruções. Então agora eu vou área de declaração de variáveis, tá? Então aqui eu vou declarar aquelas minhas variáveis lá. Então eu vou copiar isso aqui, vamos declarar aqui, certo? Então aqui, ó, a declaração de variáveis é muito semelhante. A diferença é que o tipo não é no final, é no começo. Então o real em linguagem C é float, certo? Float é o double, né? Tipo float. E aqui vem o separador de instruções, ponto e vírgula. Então agora eu vou começar o mesmo processo. Vou fazer, ó, vou traduzir essa parte aqui. Vou traduzir primeiro a entrada de dados, passo a passo, para ficar mais fácil. Então, ó, na entrada de dados, certo? Então aqui o comando escreva é printf.
escreva, né? Aí ele imprime a mensagem na tela, eu vou lá e dou um ponto e vírgula no final, que é o separador de instruções. Para ler aqui, o comando o leia é scanf. A diferença é que, além desse valor aqui, eu tenho que colocar um formatador específico para o tipo da variável que eu estou recebendo. No caso aqui eu estou recebendo um tipo float, o lado A é um tipo float. Então aqui o formatador específico é %f. Além disso, depois que eu faço o %f, eu tenho que colocar aqui um e comercial para pegar o endereço de onde está essa variável na memória do computador. Certo? Então, o endereço, então, o que ele está fazendo? Ele vai receber o lado A e vai jogar o valor no endereço, no espaço, né, reservado para variável lado A. Certo? E aqui o separador de instruções. Bom, mesmo processo aqui embaixo, então, printf, ponto e vírgula no fim, aqui scanf, a variável lado B é do tipo float, então %f, e aqui o e comercial para o lado B, certo? Para receber, colocar o valor no endereço da variável lado B. Agora sim, o processamento, vamos resolver o processamento, passo a passo. Processamento, então aqui. Então assim, alinhando aqui. Então o processamento é semelhante, então o perímetro, que também é um valor inteiro, um valor flutuante, certo? Então aqui o perímetro vai receber, o operador é o mesmo, né? Aqui está tudo certo, aqui também. A diferença é que o comando de atribuição na linguagem C é o igual. E no final tem o ponto e vírgula. O valor aqui do cálculo do custo também. Custo recebe perímetro vezes 70. Ponto e vírgula. No final, separador de instruções. E por fim, a saída de resultados. Certo? Aqui traduzindo. Certo? Aqui, ó, deixa eu só tirar essa linha a mais aqui. Vamos só alinhar certinho aqui. Saída de resultado, o escreval escreva e muda de linha, né? Escreval é printf. A diferença é, como é escreva e muda de linha, eu tenho que colocar um caractere especial aqui, o /n, que é para mudar a linha. Certo? Aqui é o seguinte, eu estou imprimindo um valor flutuante. O comando printf, eu vou imprimir esse custo, esse sinal de igual, e a variável custo. Só que no algoritmo eu não precisaria colocar, mas aqui na linguagem C eu preciso colocar o formatador. Essa variável custo é do tipo float, flutuante. Então o formatador específico é %f, certo? Tem mais um detalhe que eu vou explicar isso aí já após a primeira execução. E aqui no final o comandinho que eu falei que vem dessa biblioteca aqui, né? Que é para interromper a execução, é o get ch. Perfeito? Então, ó, Ctrl S para salvar. Listão exercício 9, certo? Resolvendo exercícios. Perfeito, vamos executar aqui. Para executar F11, ele compila e executa ao mesmo tempo. Compila primeiro e depois executa. Leva um tempinho, ok. Então ele pede para eu executar, digitar o lado A. Vamos botar assim, 20, o lado B 40, né? Perfeito, R$ 8.400. Reparem que aqui apareceu um monte de casas decimais, 6, né? Eu tenho maneiras de controlar essa quantidade de casas decimais. No caso é moeda, né? Eu vou botar 2 casas decimais. Para resolver isso, aqui ó, é onde ele parou no getch. Está esperando que eu digite alguma coisa. Ele vai aparecer uma mensagem do ambiente de desenvolvimento. Pronto, aí interrompe. Ok. Para controlar as casas decimais, eu coloco assim, 0.2, 2 casas decimais, certo? Então ele vai considerar 2 casas decimais aqui no cálculo. Então vamos executar de novo. F11 para recompilar, compilar com essa nova modificação aqui. Ele recompila e executa. Ok. Botar assim, 20, 40. Perfeito? Ok, ó, 2 casas decimais, certinho. O getch me espera digitar alguma coisa para ele interromper e sai. Perfeito, pessoal? É isso aí, até a próxima videoaula com novas soluções de exercício. Um abraço.